O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a destacar que tem interesse em tomar o controle da Groenlândia e do Canal do Panamá. O republicano subiu o tom e não descartou o uso militar para tornar o seu desejo uma realidade. Trump classifica o controle americano sobre os locais como vital para a segurança do país. Ele argumentou que a Dinamarca deveria abdicar do controle sobre o território para proteger o mundo livre. They should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. E ameaçou impor tarifas ao país europeu se não topasse se desfazer da Groenlândia. No mesmo dia, Trump disse na rede social Truth Social que a potencial aquisição americana do território no Ártico é um acordo que deve acontecer e postou fotos de seu filho mais velho, Donald Trump Jr., no local. Em resposta, a Dinamarca repreendeu duramente a proposta, dizendo que a maior ilha do mundo não está à venda. Trump também deseja que Washington retome o controle do Canal do Panamá, que já foi exercido pelos Estados Unidos, mas acabou abdicado décadas atrás durante a gestão do democrata Jimmy Carter. No mês passado, Trump acusou falsamente o Panamá de permitir que soldados chineses controlassem a rota de navegação vital que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico, e de cobrar a mais dos navios americanos. O que é que está por trás do interesse do líder americano nesses dois locais? A gente separou 7 pontos que ajudam a explicar essas duas histórias. Vamos começar pelo território europeu. As vastas camadas de gelo e geleiras da Groenlândia têm recuado rapidamente, o que é um efeito das mudanças climáticas na Terra. Esse derretimento do gelo pode permitir a perfuração de petróleo e a mineração de minerais como cobre, lítio, níquel e cobalto. São recursos minerais essenciais para indústrias em rápido crescimento, que fabricam turbinas eólicas, linhas de transmissão, baterias e veículos elétricos. Em 2023, o governo dinamarquês apresentou um relatório que detalhou o potencial da Groenlândia como um rico depósito desses minerais valiosos. Esse derretimento do gelo no Ártico também está abrindo um novo ativo estratégico na geopolítica: as rotas de navegação mais curtas e eficientes. Navegar pelo Mar Ártico da Europa Ocidental para o leste asiático, por exemplo, é um caminho 40% mais curto em comparação à navegação pelo Canal de Suez, que fica ali no Egito. O tráfego de navios no Ártico já aumentou 37% na última década, de acordo com um relatório recente do Arctic Council. A China é um dos países que demonstrou interesse significativo em uma nova rota pelo Ártico. Em novembro, os chineses concordaram em trabalhar com a Rússia para desenvolver caminhos de navegação na região. Apesar de Trump classificar as mudanças climáticas como uma farsa, um de seus ex-assessores de segurança nacional, Robert O'Brien, sugeriu que as consequências do aquecimento do planeta são uma das razões pelas quais o presidente eleito está interessado em tornar a Groenlândia um território dos Estados Unidos. Agora falando do Canal do Panamá. O primeiro ponto que é preciso entender é a história do local. O primeiro a tirar do papel a ideia de um canal artificial que cruzasse o território panamenho foi o empresário e diplomata francês Ferdinand de Lesseps. Mas por conta especialmente das dificuldades de engenharia, ele abandonou o projeto, que foi assumido pelos Estados Unidos. O canal ficou pronto em 1914 e os norte-americanos tiveram o seu controle até 1977. Mas até hoje, alguns republicanos se opõem ao tratado que entregou a rota de navegação ao controle do Panamá. Quando Ronald Reagan concorreu à presidência na década de 80, por exemplo, ele disse que o povo dos Estados Unidos era o proprietário legítimo do canal e fez o público se levantar com a frase: "Nós o compramos, nós pagamos por ele, nós o construímos". O controle dos Estados Unidos sobre o canal criou tensões significativas com o Panamá. Em 1964, revoltas anti-americanas eclodiram na zona do canal controlada pelos Estados Unidos. Esses tumultos levaram a uma renegociação dos tratados do Canal do Panamá. E aí, em 77, o então presidente americano Jimmy Carter e o líder panamenho Omar Efraim Torrijos assinaram os tratados Torrijos-Carter. Esses acordos garantiam a neutralidade permanente do Canal do Panamá. Depois de um período de custódia conjunta, os tratados exigiam que os Estados Unidos renunciassem ao controle do canal até o ano 2000. O Panamá assumiu o controle total em 1999 e desde então opera o canal por meio da Autoridade do Canal do Panamá.
Após as primeiras declarações de Trump sobre o assunto, o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, rechaçou a possibilidade de abdicar o controle do local. Ele disse que, abre aspas, cada metro quadrado do Canal do Panamá e sua área adjacente pertencem ao Panamá, fecha aspas. Mulino também disse que os navios dos Estados Unidos não estão recebendo tarifas maiores. As autoridades panamenhas afirmam que todos os países estão sujeitos às mesmas taxas, embora elas sejam diferentes com base no tamanho do navio. Elas são estabelecidas pela autoridade do Canal do Panamá e levam em consideração as condições de mercado, a concorrência internacional, os custos de operação e manutenção. As taxas aumentaram recentemente porque o Panamá passou por uma seca severa, causada por uma combinação de El Niño e mudanças climáticas. Uma porta-voz do presidente eleito dos Estados Unidos apontou que o aumento prejudica mais Washington porque o país tem o maior número de navios passando pelo local. Trump alega que soldados chineses estão operando o Canal do Panamá, o que o presidente do país centro-americano nega de forma veemente. It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. Uma empresa sediada em Hong Kong, a CK Hutchison Holdings, administra 2 portos nas entradas do canal. E alguns especialistas apontam que isso levanta preocupações competitivas e de segurança válidas para os Estados Unidos. Ryan Berg, diretor do Programa das Américas do Center for Strategic and International Studies, um think tank de Washington, afirmou que a CK provavelmente teria dados sobre todos os navios que passam pelo Canal do Panamá. A China tem usado suas operações marítimas e de transporte para reunir inteligência estrangeira e conduzir espionagem. Berg acredita que há motivos para preocupação porque, abre aspas, a China exerce ou poderia exercer um certo elemento de controle, mesmo na ausência de alguma conflagração militar, fecha aspas. Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que a China respeitará, como sempre, a soberania do Panamá sobre o canal. Uma retomada de controle pelos Estados Unidos não seria fácil. Mulino deixou claro que o Canal do Panamá não está à venda. Ele observou que os tratados estabeleceram a neutralidade permanente do canal e garantiram sua operação aberta e segura para todas as nações. E o Senado americano ratificou os tratados do Canal do Panamá em 78. Mick Mulvaney, ex-chefe de gabinete de Trump, sugeriu que as provocações eram apenas parte de uma tática de negociação do presidente eleito para reduzir as taxas. Mas existe, como Trump ameaçou, uma opção militar. O republicano poderia, como presidente, ordenar uma invasão do Panamá. Sob os termos de sua Constituição, o Panamá não tem um exército, mas especialistas acreditam que a ameaça de Trump é uma intimidação vazia. Segundo Benjamin Gaden, diretor do Programa da América Latina do Wilson Center em Washington, se os Estados Unidos quisessem desrespeitar a lei internacional e agir como Vladimir Putin fez com a Ucrânia, por exemplo, eles poderiam invadir o Panamá e recuperar o canal. Mas que ninguém veria isso como um ato legítimo, e a ideia traria não apenas danos graves à sua imagem, mas também a instabilidade ao canal. O segundo mandato de Trump à frente da Casa Branca começa em 20 de janeiro e o Estadão vai acompanhar de perto os passos do novo, ou nem tão novo assim, presidente americano. Você pode ler mais sobre esse assunto no nosso site e se chegou até aqui no vídeo, fica aí um desconto especial na assinatura do Estadão. É só acessar ofertas.estadão.com.br. Eu fico por aqui e até a próxima.